Sérgio Camarda e vou agora, no momento, tirar a máscara, pois estamos num ambiente controlado. Na palestra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre atividade física e saúde. Essa palestra pertence ao programa das 12 semanas, Atividade Física para Todos. Então vamos começar, e antes de falar da atividade física e saúde, vamos falar um pouquinho da falta de atividade física. A falta de atividade física se chama sedentarismo, que a Organização Mundial da Saúde classificou como o mal do século XXI. Então, será que você é um sedentário? O que é ser sedentário? Sedentário é a pessoa que, por exemplo, acorda, toma seu café da manhã, pega o carro, vai ao trabalho, trabalha em escritório, trabalha sentado o dia todo, volta para casa com o seu carro, senta em frente à TV, como está aqui na figura, janta e dorme. E torna essa rotina o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então, ela não tem uma atividade física mínima, né? E a falta dessa atividade física é chamada sedentarismo. Dei o exemplo, né, de um adulto trabalhador, mas hoje o sedentarismo acomete demais as crianças e os adolescentes. Então, a criança, a mesma rotina, acorda, toma seu café da manhã, vai para a escola, passa grande parte do tempo sentada. Quando retorna para casa, almoça e descansa um pouco, estuda e depois vai para os jogos de videogame, ou assiste televisão, ou assiste filme, ou jogos no computador, né? Então, as mídias sociais, a facilidade de assistir filme hoje pelos Netflix, né? Então, faz com que a criança e o adolescente se torne cada vez mais sedentário. E o que o sedentarismo provoca, né? O sedentarismo, ele provoca hoje o que se chama de síndrome metabólica. E o que é essa síndrome metabólica? Bem resumidamente, é o excesso de gordura na região do abdominal. Outro fator, gordura nos vasos, como é o segundo slidezinho aqui. Então você tem muito triglicérides na corrente sanguínea, juntamente com colesterol ruim. E olha que incrível, baixa o colesterol bom, o colesterol HDL, chamado HDL, e que causa aí os entupimentos das artérias. Também temos o aumento da pressão arterial e, por fim, o aumento da glicemia ou do açúcar no sangue. Então, esses 4 fatores são chamados de síndrome metabólica. E o que impacta a síndrome metabólica, né? Ela impacta em doenças importantes, em doenças graves. Então, nós temos aí o diabetes. Se você tem muito açúcar no sangue, você evolui para uma doença terrível, que é o diabetes. E as doenças muito perigosas e fatais, como acidente vascular cerebral, ou AVC, e também o infarto do miocárdio, né? Ou ataque cardíaco popularmente chamado. Então vejam, o sedentarismo, onde ele pode chegar para a sua saúde, né? Muito importante, então, iniciarmos um programa de atividade física. E agora vamos falar da parte boa, né? Falamos aí a parte ruim, que é a falta de educação física que leva, a falta de atividade física que leva ao sedentarismo. E se você sair do sedentarismo e se tornar um pouco ativo, você já reduz em 40% o risco de doenças vasculares. Olha que interessante. Se você se tornar ativo, reduz pela metade, e muito ativo, 35%. Então esse gráfico, feito pelo programa Agita São Paulo, ele mostra que o sedentário, que a gente deu exemplo aí no começo, ele tem 100% de desenvolver doenças vasculares, doenças graves, né? O pouco ativo já reduz para 60%. E o que é ser pouco ativo? A pessoa pergunta, o que é ser pouco ativo? Pouco ativo é você fazer pelo menos uma caminhada de 30 minutos por dia. Uma simples caminhada você já reduz em 40%, né, o risco de doenças vasculares. E olha o que é melhor, se você não tem tempo, não tem 30 minutos no seu dia, você pode fracionar essa caminhada, né? Então os estudos recentes demonstram que uma caminhada 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 à noite, por exemplo, já reduz e você já sai do sedentarismo, já passa a ser pouco ativo. Ou você pode fazer 5 minutos de manhã,
no primeiro período da manhã, 5 minutos mais para o meio da manhã, né? E também depois complementando à tarde e à noite, desde que se some 30 minutos durante o dia. E eu preciso para isso colocar um shorts, um tênis especial para ser pouco ativo? Não, apesar de ser melhor. Se você conseguir, tiver o tempo, né, a disponibilidade de colocar um shorts apropriado, um tênis apropriado para a caminhada, melhor. Se você não tem, você pode ser pouco ativo no seu cotidiano. Né? Como que eu faço isso então? Vou para o meu trabalho de carro, vou parar o carro um pouco mais longe da entrada do meu escritório. Se eu trabalho no terceiro andar, quarto andar de um prédio, eu subo a pé e desço a pé. Né? Você já está fazendo uma atividade física. Vou no shopping. Quantas vezes nós vamos no shopping e fica rodando com o carro, rodando, até achar uma vaga pertinho da entrada do shopping. O que é melhor? É você estacionar o mais longe possível do shopping. Aí você já vai estar fazendo uma caminhada e vai estar computando nesses 30 minutos por dia. Tá? Então, o importante é mudar o hábito. É importante se movimentar. Se você se movimentar, fazer qualquer atividade diária, até atividades caseiras, durante 30 minutos, e que some 30 minutos durante o dia, você vai reduzir 40% do risco de doenças vasculares. Outro benefício importantíssimo da atividade física, ele melhora o seu sistema imunológico, ele aumenta a proteção contra vírus, bactérias, fungos, seu organismo fica mais resistente. E nessa época de pandemia, né, não precisamos nem falar, você tendo uma resistência maior, você evita de pegar alguns vírus e se pegar esse vírus, você pega de uma forma mais fraca. Então, muito importante, né, reforço, que você tenha uma atividade regular, atividade física regular, para ter o sistema imunológico também mais forte. E o que é uma atividade física regular recomendada para adulto? Né? Então, de 5 a 7 dias por semana de atividades aeróbias com duração de 30 a 40 minutos, cada atividade. Que atividade aeróbia? Como eu já citei o exemplo, nós temos a caminhada, também podemos pedalar, nadar, né? Qualquer atividade que permita você fazer com uma duração de pelo menos 30 minutos. Tá? Então, essa atividade aeróbia tem que fazer parte do seu dia a dia. E ainda, somar a uma atividade resistida. O que é uma atividade resistida? Para ficar bem claro na mente, né, são exercícios como é feito na academia de musculação. Exercícios com peso. Mas muitas vezes, muitas pessoas não têm condição de ir a uma academia fazer esse exercício. É possível fazer o exercício resistido de uma outra maneira? A resposta é sim. E é essa a proposta do programa das 12 semanas. Então você, com o programa das 12 semanas, você acompanhando todos os vídeos que vão ser disponibilizados diariamente para você, você vai fazer uma atividade que vai promover um fortalecimento da sua musculatura, sem precisar ir à academia, de uma forma simples e que você vai poder fazer a qualquer hora e em qualquer lugar. Essa é a proposta do programa das 12 semanas. Portanto, para adultos, recomendação, atividade aeróbia como uma caminhada todos os dias, pode ser fracionada, mas acompanhar um programa de exercício resistido como o que a Secretaria de Esportes de Piracicaba está oferecendo através do programa 12 semanas. E para crianças, né? O que é recomendado para a criança? A criança pode caminhar com você, sem problema, passeando com um cachorro, por exemplo, ou caminhando com o pai, mas o que é mais gostoso para a criança, que é mais natural para a criança, são as brincadeiras. Nós sabemos que o momento agora exige isolamento, mas esperamos que isso passe rápido, até o fim do ano pelo menos, e que as crianças possam retornar sim às brincadeiras, em grupos, né, sem ter o problema da contaminação. Uma outra maneira também da criança se exercitar, muito indicada, são os esportes, né? Seja qual for. O importante é que a criança saia um pouco da televisão e do computador e comece a se movimentar. É importantíssimo. Nessa pandemia, nós sabemos que as crianças e os adolescentes diminuíram demais a atividade física. E isso tem que ser retomado com máxima urgência, né? Mesmo que for sozinhos, desenvolver brincadeiras com os pais, mas exige que a criança se movimente. Ela não pode ficar
aí escrava, né, de videogames, de computador, de mídias sociais e de filmes o tempo todo. A partir de agora, eu vou procurar, né, colocar para vocês algumas perguntas que foram mais feitas para mim como professor na universidade e também no dia a dia. As pessoas têm muita curiosidade do que é mito e verdade em relação ao exercício físico. Então, o primeiro, né? Aqui, a musculação deixa a mulher com corpo de homem? A mulher pode fazer musculação com segurança, sem ficar com o corpo igual a dessa foto, que é uma foto verdadeira, né? Ela é uma competidora, né? Que tem esse músculo todo. Mas a natureza não permite, por mais que a mulher faça musculação com cargas altas e pesadas, a mulher jamais vai ficar com o corpo dessa maneira. Essa moça ficou com o corpo com a forma de homem porque ela teve que tomar muitos hormônios masculinos para ficar desse tamanho, né? Então a mulher pode fazer musculação ou qualquer exercício resistido de forma segura sem ficar com o corpo masculinizado. Então a musculação não deixa a mulher com corpo de homem, então isso é um mito. Musculação emagrece? É a outra pergunta que sempre me fazem. Ou exercícios resistidos emagrecem? Sim, eles emagrecem. Não na hora que você faz o exercício, mas você aumenta a sua massa muscular e você aumentando a massa muscular, você tem um gasto energético maior mesmo em repouso. Você aumenta o motor do seu corpo, né? Como se fosse um veículo. Um veículo, você tem um motor mais potente, maior, você consome mais combustível. É a mesma coisa que a musculação. Você ganha mais músculo, mais motor, portanto, mesmo em repouso, você começa a consumir mais energia. Então, a musculação, o exercício resistido, é importantíssimo, inclusive num programa de emagrecimento. E sim, é verdade, a musculação emagrece. Flexões abdominais removem gordura localizada? E esse é difícil, né? Será que se eu fizer só abdominal, eu vou remover aquela barriguinha? Né? A resposta é não, é um mito, né? Apesar de ser um importante coadjuvante fazer o exercício abdominal, ele não tem gasto energético suficiente para promover, né, uma remoção de quantidade grande de gordura. Então, você precisa fazer exercícios que gastem mais energia, como os exercícios aeróbios, junto com a flexão abdominal, para remover a gordura abdominal. Tá? Então, muitas pessoas me falam, mas eu comecei a fazer abdominal, musculação, fortalecimento de costas, peito e abdominal. E a roupa começou a servir melhor, mesmo sem eu perder peso. O que acontece? Acontece que se você fortalecer a parede abdominal, você melhora a sua postura, assim como os músculos das costas. Você melhora a sua postura. E só de você melhorar a sua postura, as roupas começam a servir melhor, né? Então, se você tem uma postura caída, né, com o ombro caído, com a barriga para fora, se você fortalece, você já tem uma postura melhor. A postura melhor esconde um pouco a barriga, mas a gordura está lá. O que aconteceu? Você melhorou a sua postura. Melhorando a sua postura, que é importante também, você passa a impressão de ter emagrecido. Esse tem muito na TV. Será que estimulação elétrica remove gordura localizada? Se a gente falou que um exercício de abdominal, onde você tem gasto energético, não remove, você imagina a estimulação elétrica, né? Seria a salvação para o mundo se isso funcionasse. Né? Nós não teríamos mais obesidade no mundo, bastaria comprar uma cinta dessa, com uma carga elétrica aí que fica o tempo todo estimulando a superfície da pele e acabaria o problema de obesidade no mundo. Isso é um mito, é uma mentira, né? Então, não gastem dinheiro com isso, né? Esse é um mau investimento, você não vai ter resultado. Exercícios aeróbios emagrecem, né? Como falei, exercícios aeróbios são aqueles que você consegue prolongar acima de 30 minutos, como a caminhada, como quem está mais condicionado começa já uma corrida, um trote, andar de bicicleta, né? Pedalar, nadar. Então, esses exercícios emagrecem sim. O combustível preferido do exercício aeróbio após os 30 minutos começa a ser a gordura.
Então ele utiliza a gordura no momento da atividade e também depois que você para a atividade, o seu metabolismo continua acelerado e para voltar às condições naturais do seu corpo, pressão arterial, temperatura, você refazer as fibras que tiveram desgaste, você utiliza energia e essa energia vem da gordura. Então exercícios aeróbios emagrecem sim, né? São excelentes exercícios para um programa de emagrecimento. Outra questão, praticar exercício em jejum emagrece? Será que se eu não comer nada e sair correndo, eu vou ter uma vantagem em emagrecer do que se eu tiver feito meu café da manhã ou ter me alimentado bem? Né? Praticar exercício em jejum não emagrece nada. Né? Só corre o risco, como mostra a figura aqui, de você ter um mal-estar. Né? Ter que parar a atividade física ou por uma atordoação por falta de combustível. Né? Mesmo que você quiser andar com um carro sem gasolina nenhuma. Né? Ou bem na reserva. Você sai com o carro, anda alguns metros, alguns quarteirões, o carro para. É a mesma coisa com o nosso corpo. O nosso corpo precisa ter uma energia prévia para poder se movimentar e com qualidade e com saúde. Então, jamais praticar exercícios em jejum. Praticar exercícios com roupas quentes e até com plástico, né? Você vê muito isso nos parques, né? Com plástico na barriga, com plástico no corpo. Emagrece? Não, principalmente em dias quentes, você deve usar roupas leves, né? Arejadas, para poder ter o resfriamento do corpo. Se você usar roupas quentes, você também corre o risco de ter um mal mais grave, uma hipertermia, que vai precisar até de uma emergência médica. E com o saco plástico piora. Né? O mecanismo de resfriamento do nosso corpo, o que é? É a transpiração, é o suor. Quando você coloca o saco plástico, você não permite que haja esse resfriamento do corpo. Então é totalmente contraindicado, fora que não emagrece nada. Aí alguém pergunta, mas eu usei o saco plástico, usei a roupa quente, me pesei antes e pesei depois do exercício. E eu perdi muito peso, perdi 3, 4 quilos. Você perdeu peso, realmente, só que você perdeu de água, de líquido, que era para a sua hidratação. Então você não perdeu quase que nada de gordura. Se perdeu um pouquinho de gordura foi pela atividade física, não pelo fato de você estar superaquecendo o seu corpo. Então é um mito perigoso e que jamais deve ser utilizado. E por fim, um importante, né? É muito importante que além da atividade física, você tenha uma boa alimentação. Né? E o que é uma boa alimentação? Vou falar muito resumidamente aqui, porque vocês vão ter uma aula espetacular com a doutora Marta Rochelli, uma das maiores especialistas em nutrição do Brasil. Não percam essa aula. Importante a boa alimentação, evitar, né, os refrigerantes, excesso de açúcar, né, comidas industrializadas. O que é comida industrializada? São aquelas muito processadas, salsicha, hambúrguer de caixinha, steak, todos esses nomes aí americanos, né, que vem tudo congeladinho, são péssimos alimentos. São alimentos industrializados com muitos conservantes, aromatizantes e colorantes. Tudo que faz muito mal para a saúde, além de ter muita gordura e açúcar para dar gosto, né, já que é uma massa de uma comida praticamente fabricada. Então, deve-se evitar ao máximo. E o que é uma boa alimentação? É a coisa simples, se você lembrar dos seus avós, bisavós, né, que não tinham acesso, né, ou perguntar para a mamãe, né, para o pai, como que era a comida dos meus antepassados, era comida simples. O arroz e o feijão, por exemplo, uma carne grelhada, uma salada, comer frutas, tomar água, né, trocar o refrigerante por sucos naturais, por água, por chás, né, muito mais saudável. E substitui toda a comida industrializada por uma comida natural, que no nosso país, né, é farta, como arroz, feijão, uma salada e uma carne grelhada. Então fico por aqui, espero que vocês acompanhem o programa das 12 semanas, é um programa que está sendo feito com muito carinho, é um programa da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba, da Prefeitura Municipal de Piracicaba, e vou deixar aqui um pensamento para vocês. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Então me despeço aqui de vocês e obrigado.